A vida não para a gente sofrer. A vida não faz assim, olha, eu vou dar uma pausa, você sofre aí, quando você se recompor eu volto para a gente continuar. Não existe pausa para o sofrimento acontecer. Voltamos agora com uma notícia urgentíssima que chega a respeito de um dos padres mais famosos do Brasil, uma figura muito querida por tantos brasileiros, e é com o coração apertado que trago essa notícia sobre o padre Fábio de Mello. Padre Fábio, que não é apenas um sacerdote, mas acabou sendo considerado um fenômeno, um comunicador nato que ao longo de toda a sua trajetória tocou o coração de milhões com suas palavras. Mas até mesmo as pessoas mais especiais enfrentam desafios. Ele chegou a abrir o seu coração revelando sua luta contra a depressão. Foi um momento, claro, de muita coragem que gerou uma onda de apoio por todo o Brasil. Afinal, não é fácil admitir que estamos passando por dificuldades, especialmente quando é uma figura pública. Um veículo da imprensa confirmou essa informação que acaba repercutindo. A gente sabe que a depressão é uma doença séria que vem afetando milhões de pessoas no mundo todo e não escolhe classe social, profissão ou nível de fama. E é inacreditável como até mesmo pessoas que parecem tão fortes e equilibradas podem enfrentar batalhas internas tão difíceis. E isso nos faz refletir sobre como devemos ser mais empáticos e compreensivos com todos ao nosso redor. E aqui eu vou trazer essa tristíssima notícia que acaba sendo confirmada. Além disso, pessoal, chega também informações que vem dando o que falar, notícia e complicada a respeito do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Notícia que ganha várias manchetes de veículos da imprensa nessas últimas horas e que também foi confirmada ao vivo por meio da apresentadora Renata Vasconcelos. Em instantes, todos os detalhes dessas informações que acabam sendo confirmadas. Antes, peço apenas, se for novo por aqui, que se inscreva em nosso canal, ativando o sininho das notificações para receber sempre em primeira mão os novos vídeos. E vamos ao que interessa. Pois bem, pessoal, em instantes, todos os detalhes dessa notícia a respeito do padre Fábio de Mello. No entanto, a gente inicia com essa informação que vem dando o que falar por aí a respeito do presidente Lula, político que já ocupou a cadeira presidencial outras 2 vezes, mas que está passando agora por uma fase extremamente complicada. Parece que o povo brasileiro não estaria muito satisfeito com o desempenho de Lula dessa vez. A informação, inclusive, foi confirmada por meio da apresentadora Renata Vasconcelos, que ao vivo, gente, durante o Jornal Nacional, ela acabou dizendo o seguinte, abre aspas, a Folha de São Paulo publicou uma pesquisa Datafolha com a avaliação que os brasileiros fazem do governo Lula. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Em junho de 2024, 36% consideravam o governo Lula ótimo ou bom. Em agosto, 35%. Em outubro, 36%, em dezembro 35%, agora 24%. O Datafolha ouviu 2.007 pessoas com 16 anos ou mais em 113 municípios na segunda e na terça. Falou, gente, Renata Vasconcelos ao vivo. Imagina só, pessoal, em apenas 2 meses a aprovação do Lula despencou de 35% para 24%. É um baque tanto, né? Nunca antes na história desse país, como ele mesmo gostava de dizer, Lula teve uma aprovação tão baixa. E olha, com uma margem de erro pequena, de apenas 2 pontos para mais ou para menos. Ou seja, dá para confiar nesses números, mas o que será, gente, que está acontecendo? Bom, parece que o governo está enfrentando aí uma série de problemas e o mais chamativo deles foi aquela confusão com o Pix. Lembram? Tem mais. A inflação nos alimentos está deixando todo mundo preocupado. O Lula não ajudou muito quando soltou aquela pérola sugerindo que as pessoas
pessoas parassem de comprar comida cara. E isso acabou soando como se ele tivesse lavando as mãos do problema. Claro que a oposição aproveitou para criticar ainda mais. E o resultado de tudo isso, Lula, agora tá com a pior avaliação desde que começou a ser presidente lá em 2003. Antes, o pior momento dele tinha sido em 2005, no meio daquela confusão do mensalão. Mas agora superou até aquela época complicada. O mais preocupante é que até os grupos que normalmente apoiam Lula estão começando a ficar insatisfeitos. E isso deve estar deixando o pessoal do Planalto com os cabelos em pé. E olha, gente, na minha opinião, essa situação toda é bastante complicada. E o Lula tá aí numa sinuca de bico. E será que ele vai conseguir reverter esse quadro? O que você acha dessa situação toda? Será que o Lula consegue se recuperar? Ou a coisa tá feia mesmo? Me conte nos comentários. Vamos trazer agora, gente, essa notícia principal, notícia tristíssima que chega e que atinge o religioso Padre Fábio de Mello, que, como todo mundo sabe, acabou recentemente revelando sua grande luta contra uma difícil enfermidade. E é de partir o coração essa triste informação que acaba sendo divulgada. Muita gente não faz ideia, mas a vida do padre não foi nada fácil desde o começo, passando por momentos extremamente difíceis desde quando ainda ele era apenas uma criança. O padre acabou nascendo numa família bem humilde lá em Formiga, Minas Gerais. Desde pequeno, ele já enfrentava problemas, enfrentando obstáculos significativos desde a sua infância, principalmente devido ao alcoolismo de seu pai, onde ele mesmo chegou a descrever sua infância como difícil e marcada por problemas familiares. Para quem não sabe, o pai de Fábio de Mello sofria com o alcoolismo. Fábio chegou a descrever esse período como uma época de muita luta, muita dor e dor emocional mesmo, e de muito sofrimento. Experiências da infância que tiveram um impacto duradouro em sua vida, contribuindo para o desenvolvimento de questões emocionais que persistem até a idade adulta. Além disso, o padre revelou que desde criança se sentia como se andasse à beira de um abismo, experimentando emoções intensas, tendência a sentir tudo em excesso, alegria demais, tristeza demais, amor demais, ódio demais. Experiências, pessoal, difíceis da infância e a intensidade emocional que o acompanhou desde então tem sido obstáculos que Fábio continua a enfrentar, inclusive lidando com a depressão em sua vida adulta. A gente sabe então que ele abriu o coração e falou sobre assunto tão delicado aos 53 anos, revelando que a enfermidade teria voltado a bater em sua porta e dessa vez com uma força total. O que ele disse deixou todo mundo entristecido. Segundo o padre, nos últimos dias a doença teria afetado ele de um jeito tão intenso que chegou a pensar em coisas bem pesadas, confessando que teve momento em que não queria mais continuar vivendo. E é de cortar o coração ouvir uma coisa dessas, não é mesmo? Ver uma pessoa que sempre parecia tão cheia de vida e que inspirava tanta gente passando por uma situação tão difícil. Mas isso só mostra como a doença é traiçoeira e não escolhe suas vítimas. Rico ou pobre, famoso ou anônimo, a doença pode pegar qualquer um desprevenido. E o pior é que muitas vezes a gente não entende direito o porquê dessa doença voltar. Tem um monte de fatores que podem acabar contribuindo. Inclusive, gente, chega nessa informação entristecedora que envolve tudo isso que o padre está vivenciando. Informação divulgada pelo portal Caras, que na manchete diz o seguinte, abre aspas, caso Padre Fábio de Mello, psicóloga, explica por que a depressão pode voltar. Ela concedeu a entrevista e falou e comentou sobre o caso do sacerdote, comparando a depressão ao ganho de peso, explicando que certos comportamentos podem desencadear o retorno dessas condições. Segundo a psicóloga, assim como alguém propenso a ganhar peso, se não mantém hábitos saudáveis, quem já enfrentou a depressão pode ter maior predisposição a novos episódios. Abre aspas, com os hábitos você consegue modificar o aparecimento tanto da depressão quanto da obesidade. Mas se você volta a comer como você comia anteriormente, se você volta a deixar de fazer exercício físico do mesmo jeito que você volta a fazer os comportamentos que você fazia que ocasionaram a depressão, ela volta a aparecer. Então, uma pessoa que já teve obesidade, ela tem uma predisposição
predisposição muito maior para vir a ser obesa, assim como uma pessoa que já passou por um processo depressivo tem sim uma predisposição muito maior, falou ela, dizendo que cuidar-se envolve respeitar seus limites, evitar estresse e cultivar relacionamentos positivos, explicando que a depressão resulta de um desequilíbrio energético que requer reconexão emocional para recuperação a longo prazo. Realmente, né, pessoal, a situação aí é bastante triste de ver alguém como o Padre Fábio de Mello, que ajuda tanta gente passando por isso, e a gente pede que você continue orando e torcendo pela total saúde do Padre Fábio de Mello.